Olá, fãs de terror, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês uma saga literária que me fez derreter todo, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Sarah J. Maas. E o que acontece que faz parte da saga aqui, da corte, inclusive cada um tem o nome de uma corte diferente, sendo 4 títulos ao todo lançados no Brasil, 3 da saga principal e um spin-off, só que estamos falando não de simplesmente uma historinha de romance tradicional, estamos falando de uma dark fantasy, isto é, uma história de alta fantasia, com feitiçaria, intrigas da corte, criaturas mágicas, onde temos um clima sombrio. O que não significa que tudo seja castelos amaldiçoados, um clima decadente, uma tempestade eterna. Não. Estou falando de uma coisa interessante da Dark Fantasy, que é o conceito de que não importa o quão belo e suave possa ser aquele local, aquela pessoa, sempre temos segredos mortais prestes a estourar a qualquer momento por trás de cada elemento da história. Então, venham comigo por trás dessa jornada, galera! Primeiramente, se você gostou, aproveita para dar o like. E se você não gostar no final do vídeo, depois tira o like, não tem problema não, galera. Lembrando de comentar sua opinião sobre o vídeo aqui. Mas primeiramente, o nome Corte de Espinhos e Rosas, que já nos revela algumas coisas bem interessantes aqui. Por que esse título? Gente, em primeiro lugar, tem sim um momento na história onde aparece uma roseira, justamente dentro de uma corte do mundo das fadas, onde essa roseira tem uma coisa importante envolvendo o passado da família real que governa aquele lugar. Então, que dá um charmezinho pra história. Porém, essa roseira também ajuda a segunda camada desse título, que é o conceito básico do quanto a gente tem tanto seres que parecem criaturas monstruosas, mas que tem um lado belo por trás, né? Até mesmo seres de força que são extremamente belas, magníficas, como o mesmo palácio, o grande jardim que existe da corte real aqui, só que com forças sinistras, do qual se você não souber exatamente como se mexer ou avançar demais, você pode se machucar gravemente ou mesmo falecer no processo. E o terceiro ponto é uma homenagem ao fato de que esse livro é inspirado na história clássica da Bela e a Fera. Não que seja uma releitura total da história, não, mas que ele se inspira para dar uma base para a história, né? E lembrando que a Bela e a Fera, na verdade, é uma história francesa do século XVIII que ganhou múltiplas versões, que além da história clássica da Disney, que tem algumas pequenas homenagens, inclusive, dentro dessa história. Inclusive, para quem assistiu, essa segunda camada da história é engraçadinha de você pegar e achar as pontos de referência lá dentro. E existe no original toda uma parte depois que a Bela ela livra a Fera da maldição, de ter que lidar com a fada que amaldiçoa a Fera e ainda por cima ter que lidar com a família real do qual faz parte a Fera ainda por cima. Que podem ter sido outras coisas adicionais para colocar justamente todas as intrigas da corte real das fadas que existe dentro da história. Mas por mesmo, Luiz, qual é exatamente a sinopse do livro? Pois bem, aqui temos a protagonista que se chama Fair, o que já é um nome ótimo, já que Fair lembra muito fada, o nome fada justamente em inglês, que é a língua original do livro, né? Que ela caça para conseguir manter sua família, que devido a uma série de traumas do passado é extremamente pobre, mesmo para alguém que já é bem desprovida de recursos, né? Então eles são um local com acesso a poucas coisas, e eles estão ainda por cima numa camada social ainda mais baixa desse local, sendo que os familiares dela, que no caso são o pai e as 2 irmãs, eles não trabalham, não conseguem trazer dinheiro para casa, então ela é a única que consegue trazer comida e finanças lá para dentro, né? O que gera uma série de relações complexas entre ela, entre o pai e cada uma das irmãs. E o legal é que, diferente das animações da Disney, onde os coadjuvantes ficam quase os mesmos ao longo da história, aqui nós temos os personagens, eles evoluem ao longo da história. Então, quando são retomados o pai e as moças, você tem um passado e motivo de comportamento de cada uma delas, e eles se transformando e evoluindo ao longo da história também, quando eles são retomados. Mas, prosseguindo, a Fé
ela acaba matando um lobo no meio da floresta, justamente perto da fronteira do reino das fadas. E o que ocorre é que, com isso, ela violou o grande tratado do mundo das fadas com os humanos, pois, séculos atrás, os humanos eram escravizados pelas fadas, e eles entraram em guerra, sendo que finalmente eles firmaram um acordo, com a parte norte do mundo ficando com as fadas e a sul com os humanos. E eles vivem bem perto justamente da fronteira, e para ajudar ainda mais, no ponto onde vive a Fair, é uma ilha que simplesmente a maior parte dela fica ao norte. Então, a gente tem justamente só um pedacinho fica com os humanos, todo mundo o reino das fadas, com justamente a corte da primavera sendo aquela que faz fronteira direto com o mundo dos humanos. E se você, teoricamente, você simplesmente dá de cara a brigar com as fadas, não existe somente a questão de que as fadas são muito fortes fisicamente e com poderes estranhos, né? Tanto assim que não estamos falando de uma espécie de fadas, não. O chamado povo feérico, como eles são chamados, envolvem várias espécies de criaturas inteligentes com poderes distintos, formas distintas, alguns quase idênticos a seres humanos, outros seres feitos de sombras, garras, asas, etc. Então, se você gerar uma crise política, existe chance dos humanos simplesmente deixarem de existir, invadidos por todo e massa por todo aquele reino de criaturas extremamente poderosas, né? Então, ela entra em um acordo com o dono, com o responsável por aquele lobo que era do mundo das fadas, pra não ser morta nem morrer a família dela, e vai pra lá com ele. Só que lá temos um momento de estranhamento, pois ela está dentro da casa dele, onde teoricamente ele pode fazer tudo o que quiser, desde que não saia daquela grande mansão, daquele grande palácio da corte real. E aquele momento da fé, que é o que diabos está acontecendo, onde está as armadilhas, né? Lembrando que temos toda a questão daquilo que foi falado para ela sobre o mundo das fadas que ela tem por causa desse passado da guerra entre os humanos e as fadas, né? Inclusive, os relatos de encontros de fadas com os humanos normalmente envolvem as mortes dos humanos no processo, né? Então, cada momento ela tá pegando, analisando o local, vendo quais são as ameaças, vendo o que é real ou não das fraquezas e poderes das fadas que ela aprendeu. Então ela vai pouco a pouco desvendando esse mundo, e o fato do livro ser visto em primeira pessoa pela Fair é perfeito, porque ela ama pintura, então seria inclusive aquilo que ela faria se ela não tivesse que caçar o tempo todo, seria uma pintora. Isso faz com que tenhamos uma visão, digamos, extremamente delicada e bela e detalhada daquele mundo, pois cores e formas se destacam justamente nas descrições da Claire, que inclusive tenta memorizar aqueles padrões de formas, aquelas cores diferentes, para um dia ela quiser pintar e detalhar. Então esses comentários internos mentais sobre como aquilo daria uma bela pintura, ou como aquilo seria irretratável por qualquer pessoa que ela conhecesse, sabe? É muito legal. Inclusive por causa que estamos vendo um livro, não uma história em quadrinhos, por exemplo, ou um filme, né? Então temos aquele contraste sobre o fato do livro ser todo escrito e ao mesmo tempo temos uma protagonista que vê as coisas de forma extremamente visual, né? Então, só por isso, assim, já mereceria uma boa leitura essa obra. Só se fosse a única questão desse livro, relendo uma história clássica. Lembrando que, uma coisa importante, A Bela e a Fera não é a única história que tem uma releitura. Isso aqui, A Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro ótimo, já vou voltar para ele aqui. Ele é parte de um material, na verdade, de tradição longeva. Temos que lembrar que mesmo a Disney faz isso. A Pixar, por exemplo, a história do Soldadinho de Chumbo é a inspiração pro Toy Story. A história da Cigarra e a Formiga, inspiração pro Vida de Inseto e mesmo pro concorrente, o Formiguinhas. Nós tivemos Macbeth, história clássica do Shakespeare, sendo inspiração e base justamente pro Rei Leão, ainda por cima. As primeiras aventuras de The Witcher, que tem seriado, game, livro, etc. Todas as primeiras histórias são adaptações de contos de fadas clássicos, como a Branca de Neve, mesmo a Bela e a Fera, história do Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, né? Olha só quantas releituras nós temos. Mesmo Superman não deixa de ser uma releitura clássica, como inclusive é bem explicitado, das histórias clássicas de heróis fortes como o do Hércules ainda por cima. Então existe
todo um universo que é gerado a partir disso. Então, retornando ao nosso livro, nós temos uma coisa bem interessante, que é a gente vê as coisas pela visão da Fair. Então, tem algumas coisas que a gente vai ver meio bizarra, não entendendo o que está acontecendo, só que ao mesmo tempo nós estamos pela visão de uma personagem do mundo humano, que pouco conhece sobre as fadas, além daquilo que ela já ouviu falar de notícias, que até onde não foram espalhadas pelas próprias fadas para confundir os humanos, e até onde já nós tivemos distorções pelo fato da guerra ter durado vários séculos, tentando entender o que está acontecendo lá num clima de muita desconfiança. Então, metade do livro é um mega suspense de alta fantasia ligado justamente ao universo de sobrevivência, e que vai ficando cada vez mais sombrio à medida que vai descobrindo novos segredos, descobrindo as intrigas e guerras entre as cortes, mostrando que existem cortes cada vez mais bizarras e macabras lá dentro, né? Até culminar no grande final, no extremamente impactante do livro, e que é uma delícia, gente. E o que acontece? A gente vai descobrindo todo esse processo, como funciona a magia das fadas, né? Inclusive, já dando um panorama geral, e que não é spoiler, porque inclusive a primeira página do livro é justamente essa questão do mapa que eu mostrei pra vocês, é que nós temos 7 cortes, cada um ligados a uma questão do tempo diferente. Então temos 4 cortes envolvendo justamente as estações do ano, 3 cortes envolvendo os períodos do dia, que seria manhã, tarde e noite. Então, cada um tem subpoderes e habilidades e povos que são ligados justamente àquelas questões temporais associadas justamente a essas características, né? E o que acontece? Justamente no meio disso tudo, o livro acaba nos dando uma lição que é justamente envolvendo a questão da guerra, que é, além do fato do livro, inclusive, trabalhando exclusivo com essa proposta da protagonista, tentar ver e achar as belezas nas coisas, ao mesmo tempo tentar ver os perigos, que são de lá, o Rosas e Espinhos do título, ele é trabalhado, retrabalhado, inclusive nos faz ver as questões de até onde falta a gente aprender a ver a beleza de cada coisa, sem deixar de ver os obstáculos e problemas que tem em cada coisa, sabe? Vendo as coisas em sua totalidade e aprendendo a ver nos detalhes toda uma beleza que enriquece o mundo. Inclusive, porque a própria proposta desse canal aqui é fazer você pegar obras e apreciar, aumentar seu processo de apreciação, ao mesmo tempo que gera reflexões interessantes para você ir para frente. Aqui, dentro desse processo, nós temos uma questão muito importante da guerra, porque à medida que vamos indo na história, vamos conhecendo mais sobre como realmente foi a guerra e como ela traumatiza cultura, pessoas, famílias, civilizações inteiras, e até onde deixar esses traumas de guerra do lado, ao invés de buscá-los para trabalhar eles, faz com que esses problemas apenas se acumulem e sirvam para serem manipulados por outras pessoas para poder pegar e lucrar em cima disso. Então, talvez uma das coisas, não sei se foi consciente ou inconsciente da autora, que permeia esse livro é o quanto nós vamos descobrindo o quanto a guerra é horrível, mesmo sendo por interesses importantes, porque, tipo, se libertar pela escravidão é uma coisa muito importante, galera. Só que ao mesmo tempo é fundamental trabalhar esses traumas para que eles não gerem uma cascata de destruição, levando ao ressurgimento de problemas ou versões ainda piores de problemas já existentes, gente. Então, a gente tem, é claro, uma última problematização que podemos ter, mas eu acho que isso vai, inclusive, o próprio título é perfeito para isso, né? Já que, como é uma Bela e a Fera, a gente tem, ao longo do processo da história, um processo de aproximação entre a Fair e o captor dela, que faz parte da nobreza feérica, né? Só que, é claro, isso demora mais da metade do livro para acontecer, já que, como disse, ela tá o tempo todo tentando sobreviver naquele meio, né? E 2, o negócio é elaborado direitinho e dentro de um mundo mágico, fictício. Já havendo, é claro, certas problematizações envolvendo até onde a história da Bela e a Fera romantiza aquela coisa da pessoa que é maltratada ou capturada por alguém e acaba se apaixonando por ela, né? Mas por outro lado, a gente tem que lembrar a questão de que saber separar um mundo de fantasia no mundo real nesse processo. E como eu falei, esse título Espinhos e Rosas é perfeito porque temos justamente uma história bela
com seus espinhos lá dentro, e ao mesmo tempo, aquela questão de termos coisas belas e maravilhosas, ao mesmo tempo de passado sombrio, com problemas reais que tem que ser trabalhados, né? A questão daquelas rosas, aqueles espinhos que você tem que pegar e tirar das rosas antes de você pegar e criar aquele buquê magnífico para você pegar e fazer aquela amostra, né? Então eu quero saber de vocês. Vocês já leram um livro dessa linha? Se vocês já leram outras releituras que vocês conhecem de contos de fadas clássicos que vocês gostam também? Lembro que talvez o mais clássico seja A Rainha do Gelo, onde temos a releitura Frozen da Disney. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!